Fala galera, quem fala é o Daniel, estamos aqui no canal Dimensões dos Cinemas, estamos aqui para mais um vídeo galera, estamos aqui para falar hoje de um filme que eu assisti pela primeira vez, né, um filme que, assim, me chamou muita atenção, foi um filme que eu via ali, muita gente falar bem da animação, e também eu vi ali a imagem do filme, né, o pôster do filme. E me interessou, é um filme que eu já imaginava que seria um filme de aventura, de viagem, porque eu vi ali, né? E cara, é um filme de um estúdio que eu tô conhecendo pela primeira vez, tá? Eu sei que esse estúdio fez Your Name, né? E o diretor é o mesmo que fez Your Name, que fez Shuzumi. Então assim, são filmes que falam, que muita gente fala bem, que coisa e tal, que são filmes maravilhosos, que são filmes 10 de 10. Então eu quis conhecer como é que se fala? Esse estúdio, só que começando vendo um filme diferente, não um filme já aquele dos melhores do estúdio. Eu fui ver esse filme aí, que muita gente fala que é injustiçado, tem gente que fala que é injustiçado, tem gente que fala que é bom, que é um bom filme sim, tem gente que fala que é ruim. Então é um filme bem, assim, bem dividido, é um divisor de águas, né? Então assim, hoje estamos aqui para conhecer o estúdio, né? Quer dizer, conheci pela primeira vez o estúdio Comics Ray Films, né? O estúdio japonês, é um estúdio que tem várias animações japonesas. Assim, fiquei muito curioso para conhecer, então a gente está falando de A Viagem para Agartha. Agartha, o que vocês preferirem. Assim, A Viagem para Agartha, tá? Esse filme que, assim, me chamou muita atenção, eu vi a estética do filme e me chamou a atenção. Foi um filme que me chamou a atenção, quis ver para ver se seria bom. Então será que eu gostei? Será que é um filme ruim? Será que é um filme injustiçado? É um filme que eu vi ali, tem 68% na Rotten Tomatoes, o público gosta. O IMDb tem 7,1, uma nota até boa, sabe? Eu acho que ele podia ter até mais, assim. É um filme... Nossa, já dei spoiler. Mas assim, galera, vamos lá. Vamos falar sobre esse filme, os pontos positivos e os pontos negativos, né? Eu tenho aqui até umas pesquisas aqui para eu lembrar de algumas coisas, né, galera? Porque eu não vou lembrar de tudo, entendeu? Às vezes eu esqueço o nome, às vezes tem isso, né? Assim, esse filme, ele é um filme clássico que vai te apresentar a protagonista, a Asuna, né? Que é a protagonista do filme. Ela é uma garota que a gente já vê o quê? A gente já vê que é uma garota madura, que é uma garota que faz essas coisas, que é uma garota que ajuda muito, que é estudiosa, que faz comida, que faz várias coisas. Então é uma garota ali muito inteligente, né? Isso já chama atenção. Você vê a estética da animação, é uma coisa assim absurda. A animação desse filme é tipo, quando eu fui ver, cara, esse filme é de 2011. Esse filme é de 2011 e a animação não envelheceu nada, nada. Não envelheceu nada. Que animação linda. Meu Deus do céu, cada cena é uma pintura e isso é um absurdo, tá? Assim, eu acho a estética do filme, a direção do filme é muito boa, é uma coisa que me chama muita atenção. Cada cena é maravilhoso. Assim, é um filme que ele mostra aí coisas sobre a morte, né? Sobre a questão de você querer trazer alguém à morte, né? Sempre é uma coisa que mexe muito com a pessoa que perdeu a pessoa e não aceita e não segue a vida, sabe? E deixa de viver por causa disso. É um filme que aborda muito bem esse tema. E assim, a gente percebe que A Viagem para Agartha, quando a gente vê esse nome, a gente acha o quê? Que vai ser uma menina chamada Agartha que vai viajar. Mas não, é um filme que na verdade a Agartha é um lugar. Então essa garota, ela vai escutando coisas, vai escutando sons, né, que é como se fosse um sinal para ela. Então assim, ela até vai numa floresta e conhece um garoto, que esse garoto veio, que a gente descobre que esse garoto veio de Agartha, que ele não deveria estar ali, ele estava descumprindo uma lei que é do lugar onde ele veio, Agartha. Ele acaba até morrendo por causa disso, né? Então assim, a gente já vê uma coisa estranha, porque assim, aparece um garoto do nada, aparece um bicho ali do nada também, mas a gente descobre depois que aquele bicho foi um dos que foram soltos ali para o planeta, para o lugar real, né? Que saiu de Agartha também, que também era um dos guardiões de Agartha. Então assim, a gente já fica curioso para saber o que é Agartha. Então ao desenrolar do filme,
né, a gente descobre também um professor que perdeu sua esposa, né? Então esse professor ele quer ir para a Agatha e a gente descobre que esse menino, quando ele mata o guardião ali para salvar a menina, né? O guardião mostra ali, né? Tem pistas, então isso chama a atenção da polícia, né? Do exército. Então o exército ele aparece ali e começa a ir atrás da garota que está tentando também achar esse lugar, né? A Agatha, né? Esse lugar, ela por engano consegue entrar. Então o professor dela também estava do exército também, né? Então ela resolve partir numa viagem com o professor. Só que o professor ele tem um propósito, ele quer encontrar ele quer trazer a filha, a esposa de volta, tá? Mas isso tem um preço. Então assim, é uma viagem muito louca, assim, é um filme, ele demora um pouco, assim, pra você entrar nessa viagem, né? O filme, ele primeiro trabalha as questões pessoais de cada personagem, trabalha o propósito dele, e eu entendo o que o filme quer fazer, eu entendo isso, eu acho que ele deveria ter sido trabalhado sim, porque, assim, é um filme que, ele precisa trabalhar os personagens, é muita subtrama, então assim, eles querem, o propósito deles é conseguir, né, a menina ela tá ali para um aprendizado, esse lugar é um aprendizado para ela, enquanto o professor está ambicioso para trazer a mulher dele de volta. E chegando lá, eles descobrem vários bichos, vários seres de lá, uma civilização lá dentro também desse lugar da Agatha. Eu acho que sim, absurdo o universo de Agatha, o lugar, os ambientes, os cenários, é tudo muito criativo, tudo muito bem feito. Os monstros daquele universo é maravilhoso, assim, o visual é muito foda, assim, todos os momentos ali do universo é muito criativo, criativo, essa civilização também. Eita, cara, até caiu o celular aqui, deixa eu ajeitar. Então, cara, é assim, é absurdo a estética desse filme e o universo de Agatha, tá? É um universo muito criativo, os monstros, tudo ali é muito criativo e é muito satisfatório de ver. Às vezes o filme não tá acontecendo nada, às vezes o filme ele perde tempo pra caramba em cenas que não precisava ter tanto tempo, mas você, assim, é tão bonita a animação que você deixa passar. Assim, eu acho isso até um pouco de barriga, né? Você tem essa aventura do professor com a menina, é uma química boa, funciona os dois personagens. Então você tem também o irmão do primeiro garoto que encontrou com a menina lá fora, né, que também era de Agatha, que ele acabou morrendo por descumprir uma regra. Então você tem o irmão dele que a gente descobre que a menina acha que é o próprio garoto que ela conheceu pela primeira vez, mas na verdade não, é o irmão desse garoto, né, que também está muito triste por perder seu irmão. Então ele resolve ajudar a Agatha porque, assim, porque a Agatha era amiga do irmão dele, né? Era amiga do irmão dele. Então ele acha que vale a pena ajudar ela. Então no meio disso tudo você tem os monstros ali que aparecem. Então, assim, é mais um aprendizado. Então, esse negócio, essa ambição do professor de querer trazer a mulher dele de volta, isso aí vai pagar um preço, e esse preço quer dizer o desequilíbrio desse universo, o desequilíbrio. Então o que aparece? Aparece vários monstros, o mundo começa a culpá-lo, esse professor, a culpar esses personagens que estão nessa aventura, né? Consequências vão acontecendo, então esse desequilíbrio não pode se manter assim para sempre. Então, para isso tudo, né, eles passam por vários obstáculos, várias aventuras. Então, assim, é uma aventura muito gostosinha de assistir, é um filme muito divertido. Ele tem sim momentos que, assim, tem barriguinhas, tem cenas que não precisava ser tão demorada. Tem cena, mas assim, o filme é tão bonito visualmente. Cada cena, assim, cada barulhinho, cada trilha sonora é tão lindo que você deixa passar, que assim, é muito bom você perder tempo vendo essa cena, mesmo sendo desnecessário, mesmo não agregando na história, porque o filme, ele assim, ele é maravilhoso, tanta estética e tanto cada movimento dos personagens, tudo é muito bom. Eu acho que a Agatha, ela é uma personagem, assim, não chega a ser tão marcante, mas ela é uma protagonista
que funciona. E ela te chama a atenção porque ela é uma pessoa guerreira, que é uma garota muito esperta. Então ela vai te chamar a atenção, o professor vai te chamar a atenção porque ele tem um motivo de estar lá. Então a gente descobre que a Agatha é o único lugar que traz pessoas de volta, tá? E essas pessoas tem uma civilização, não é pessoas mortas. Lá, a diferença da Agatha para o mundo real é que a Agatha aceita a morte. Eles, no mundo real, quer trazer as pessoas que morreram de volta. Então, assim, a gente já vê essa crítica, né? É uma crítica até social, tá? Se você parar pra pensar, porque tem muitas pessoas que não conseguem viver pensando na pessoa que perdeu. Assim, até uma crítica social, entendeu? Isso daí é até um aprendizado pra você entender que, cara, a vida segue, mano. Você, mesmo doendo muito a pessoa que morreu, né? A pessoa que faleceu da tua família, mesmo morrendo ou coisa e tal, você tem que seguir sua vida, não ficar em depressão, que isso aí só vai piorar você. Então, assim, serve de aprendizado e é um filme que tem várias mensagens, né, sobre aceitar o destino. Então você vê no final do filme, quando o professor ele desce lá no negócio onde você consegue pedir o desejo lá, ele paga um preço, ele perde um pedaço do olho e também a namorada precisa entrar num corpo, né? E quando a Agatha aparece lá, a namorada entra no corpo dela, né? E a gente vê que o professor, ele tá ficando paranoico, né? Ele vê ali, cara, pô, ele tem que entender que aquilo dali não tá certo. Então, no momento ali, chega o garoto, né? O irmão do outro que morreu. Ele chega lá e salva ela a tempo. Ele destrói o negócio lá, que era meio que um amuleto que fazia com que ele conseguisse fazer o pedido. Então ele quebra o amuleto e assim desfaz tudo, né? Então o professor assim entende que ele estava fazendo uma coisa errada. Ele estava trocando a vida de uma pessoa, trocando a vida de uma criança que tinha muita vida pela frente para trazer a namorada dele. Isso é uma coisa ambicioso do professor. Então esse detalhe é muito foda. Assim, todo o final ali, cara, é maravilhoso. Então você vê assim, o professor ele reconhece o erro dele e eles voltam de volta para a vida real e você tem toda essa aventura. Assim, é absurdo. Eu fico pensando, cara, como é que a pessoa acha um filme desse ruim? Eu fico pensando nisso, assim, é sacanagem, sabe? Eu acho até uma falta de respeito com esse filme e uma falta de respeito até com o diretor desse filme, com os trabalhadores que fez esse filme, que é um filme, assim, que eu recomendo muito, tá? Ele é um filme que, sim, ele tem um ritmo um pouco lento, tem, mas assim, ele não me atrapalhou porque, assim, ele precisa contar o propósito dos personagens, ele precisa contar o que os personagens querem, o que eles querem fazer, ele precisa mostrar o universo, ele precisa trabalhar esses personagens. Assim, o trio principal ali é bom demais, você tem os coadjuvantes que funcionam, né? Você tem como se fosse o rei de lá de Agartha, que também ajuda eles. Você tem a gatinha da Agartha, que acaba até ficando lá, deixando ela só. Aí tem a despedida, que é até triste. Você tem cenas boas, você tem cenas de perseguição boas, você tem os monstros, que é muito criativo, o universo de lá é muito criativo. Você tem a animação, que é muito, muito satisfatória de ver. Você tem a trilha sonora. Então, assim, é um filme muito injustiçado, na minha opinião. É um dos filmes mais injustiçados que eu já vi. Por mais que ele tenha 68% da aprovação da Rotten, eu acho que ele até merecia mais, tá? Mas 68% não é uma nota ruim, não. Mas eu acho que ele merecia pelo menos uns 80, tá? Ele não é um filme perfeito. Eu sei que ele tem problemas. Eu acho que os problemas desse filme, talvez, algumas barriguinhas. Tem cenas muito alongadas, mesmo que não incomoda muito, não atrapalha muito na experiência. Ele é um filme que ele perde tempo com cenas que não agregam nada na história. Então, assim, você tem algumas coisas assim. O começo ele é meio confuso, você não entende muito bem, mas depois ele explica, né? Por que tem um garoto lá naquela floresta, porque tem um monstro lá também. Então o filme ele explica. Assim, ele poderia trabalhar um pouco melhor, o professor poderia, mas o professor ele é um personagem bom, porque depois, quando você quer entender o propósito dele, é muito bom. Então, assim, eu adoro filme que mexe com o conceito de... Como é que se fala? E agora eu esqueci. Caraca, qual o conceito mesmo? Com o conceito do desequilíbrio. Eu adoro filme assim, quando ele tem essa questão do desequilíbrio, né? Eu assim, os pontos negativos, agora falando sério, os pontos negativos, talvez, cara, é muito mais, assim, talvez falta um pouco mais, assim, o universo é bom,
é bem estabelecido, é bem criativo, poderia ter mais cenas do universo, poderia mostrar mais desse universo, dessa ambientação lá, da civilização, poderia mostrar mais. Acho que poderia trabalhar um pouco mais a personagem, poderia ser mais marcante, tá? Por mais que ela ainda assim é uma personagem boa, a Agatha, ela tem um certo carisma, você tem o outro lá que também tem um carisma, que ajuda ela, você tem um professor que tem um carisma também. Então o trio ali principal é um trio bom, não chega a ser tão marcante, mas é bom. A animação é boa, a história é boa, mesmo tendo algumas barrigas, mas as mensagens são uma coisa muito maravilhosa, tá? As mensagens desse filme é maravilhoso. Então assim, tem gente que até vai reclamar que, essa menina, por que a menina não pensou em trazer o pai de volta? Porque, galera, ela era criança, ela era bebê quando ela viu o pai dela morrer. Então assim, ela já tava tranquila, já tinha superado isso. Então, quando a pessoa é bebê, ela tem menos lembrança do que aconteceu, entendeu? Se ela fosse, assim, já crescida, aí sim dava pra ter uma briguinha. Mas, cara, não acho que isso não é um problema não, porque ela era bebê, então assim, eu até pensei nisso, mas eu lembrei que ela era bebê quando o pai dela morreu. Então ela já tinha conseguido, ela já estava bem já com si mesma, ela já tinha superado a perda e coisa e tal, tá? Eu acho que, assim, como eu falo, é um filme assim, eu não entendo porque tem gente que fala que é ruim, não tem, é até sacanagem falar que esse filme é ruim, pelo amor de Deus, cara. As pessoas têm que saber o que é ruim e o que é bom, cara. É que nem vim falar que Elementos é ruim. Pelo amor de Deus, Elementos é ruim aonde? Aonde que Elementos é ruim? Eu fui ver o hate desse filme, cara. Meu Deus do céu, todo mundo falando mal, que não sei o que. Cara, Elementos é um filme maravilhoso. E esse filme é maravilhoso também. Pra mim é um 8,5, tá? Vou dar um 8,5. Porque eu gosto muito desse conceito das mensagens do filme, dos personagens. Eu gosto da trilha sonora. A animação, meu Deus do céu, lindíssima. Assim, é um filme muito injustiçado mesmo. É um filme que ele funciona muito pra família. Ele funciona muito para ambas as idades. É um filme gostosinho de assistir. A trilha sonora, a ambientação, cada coisa, cada efeitos sonoros, tanto em pessoa, alguém fazendo comida, tanto nos passos, tudo assim, cada detalhe absurdo. Então pra mim é um 8,5 para esse filme, Uma Viagem para Agartha ou Em Busca das Estrelas. Assim, é um filme muito bom, cara. Eu recomendo muito esse filme. É um filme muito injustiçado. Que filme injustiçado. E é um filme que, assim, pelo amor de Deus, cara, não tem como falar que esse filme é ruim, cara. Assim, é absurdo. Eu fui ver a nota desse filme aqui por muita gente falando que, não é do Ghibli, então é ruim. Cara, o que tem a ver aí? Só porque não é do Ghibli, do estúdio Ghibli, o filme é uma merda. Não pode ter não pode ser de outro estúdio mais não. Só pode ser do Ghibli. Se for filme japonês, tem que ser do Ghibli. Pelo amor de Deus, cara. A gente tem que saber separar o que é ruim e o que é bom, pô. A gente tem que ver o filme e ver os pontos positivos que esse filme tem, pô. Ele tem mais pontos positivos do que negativos. Pra mim é isso, cara. Eu vou ficando por aqui. Eu acho que... pra tu ter noção que o filme nem tem vilão, tá? Nem tem um vilão. Pra tu ter noção disso. E não precisa ter vilão pra ser um filme bom. Pra mim é um 8,5. Vou ficando por aqui. Pra mim, A Viagem para a Agatha é um filme que eu recomendo pra caramba. Tá injustiçado demais. É um filme que é excelente, cara. É um filme 8,5. 8,5, cara. Pelo amor de Deus, é um filme excelente. E merece 8,5. É isso, vou ficando por aqui. Fique com Deus, se inscreve no canal. Deixa o seu like, galera. Fui, tchau.